Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Nós estávamos estudando sobre o capítulo 9, que falava sobre os demônios. Então a gente viu de onde é que vieram, depois o que é a igreja, e lê-se igreja, as religiões pensam disso, e depois o que o Espiritismo pensa disso. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Então vamos entender do que se trata. Os modernos fenômenos do Espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos, e nunca a história foi tão compulsada neste sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa. Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural, e a superstição completou o erro ajuntando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são um amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. O advento do Espiritismo, apesar de ser uma ciência de observação e não uma religião, trouxe muita crendice, muita coisa errada. Inclusive, muitos irmãos nossos de várias religiões acham que nos centros espíritas se cultua o demônio, que a gente acabou de estudar, quem são os demônios. Mal sabem que o Espiritismo é cristão, né? Então, desde sempre isso aconteceu, até mesmo pelas manifestações mediúnicas, as comunicações com os desencarnados, isso sempre trouxe muita confusão na cabeça das pessoas. As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder, que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda a parte surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância e alargar o círculo das ideias, foram tidas muita vez por obras diabólicas. Os fenômenos espíritas de nossos dias, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém agindo dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Só lembrando que antigamente, muito antigamente, era tanto esse medo que a igreja colocou do demônio nas pessoas, que qualquer pessoa, até uma benzedeira, alguém que curava com ervas medicinais, eram coisa do demônio. E tantas pessoas, especialmente médiuns, foram queimados vivos. Bastava que uma pessoa da aldeia denunciasse como era uma serva do demo, que rapidinho eles botavam fogo nos coitados. Olha a que ponto, de tanto medo que a igreja fazia as pessoas ter dos próprios demônios, né? Que tudo era demônio, até os avanços da ciência eram demônio. Enquanto se não possuía do mundo espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada, mas hoje que observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como seu modo de ação e papel no universo, hoje, dizemos, a questão se resolve por fatos. Sabemos, agora, que essas inteligências ocultas são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém que apenas representam graus diversos de adiantamento.
Segundo a posição que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e moral, os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que por isso possamos supor não tenham saído todos da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz ela, há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. O seu erro é precisamente esse de não levar em conta o progresso das ideias, é supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Ora, progredindo a humanidade enquanto a Igreja se broquela em velhos erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como na científica, cedo virá a incredulidade, avassalando a própria Igreja. Eis como esta explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações espíritas 54. Nas suas intervenções exteriores os demônios procuram dissimular a sua presença, a fim de afastar suspeitas. Sempre astutos e pérfidos, seduzem o homem com ciladas antes de algemá-lo na opressão e no servilismo. Aqui lhe aguçam a curiosidade com fenômenos e partidas pueris, além, despertam-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Então vamos lá, Kardec faz uma observação que as citações desse capítulo, como este aqui, são citações que estavam na mesma pastoral indicada nos estudos anteriores que a gente fez, né, nos episódios anteriores, que eram corolários, ou seja, que eram os dogmas definidos nos concílios. Então, quando começaram as manifestações espíritas, eles trataram de logo atribuir tudo isso para quem? Óbvio, para o demônio. Então, a Igreja falava que todo mundo que era de centro espírita ou praticava o espiritismo era uma coisa do demônio. E começa a dizer assim que o demônio ele simula ser outra pessoa para disfarçar a suspeita, né? E, pelo que eu estou entendendo, neste capítulo a gente vai ver exatamente sobre isso. Se o sobrenatural aparece e os desmascara, então, acalmam-se, extinguem quaisquer apreensões, solicitam confiança e provocam familiaridade. Ora se apresentam como divindades e bons gênios, ora assimilam nomes e mesmo traços de memorados mortos. Com o auxílio de tais fraudes dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, dogmatizam e são acreditados, misturam com suas mentiras algumas verdades e inculcam o erro debaixo de todas as formas. Eis o que significam as pretensas revelações de além-túmulo. E é para um tal resultado que a madeira e a pedra, as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos e os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos, é por isso que a pitonisa profetiza em delírio. Que o ignorante se torna cientista num sono misterioso. Enganar e perverter, tal é, em toda parte de todos os tempos, o supremo objetivo dessas manifestações. Ou seja, a Igreja vinha há 18 séculos repetindo a mesma ladainha, a mesma historinha para boi dormir, e quando aparece o Espiritismo, ela vem dizer que o demônio assume formas, finge ser pessoas até memoráveis, ensina. Ela, tudo para a Igreja vem uma explicação única. Tudo isso é demônio. Me lembrou de um tal Padre Quevedo, que falava, isso não existe. Tudo aquilo que era conveniente não existe para ele, né? E a Igreja falava isso, que tudo era do cramunhão. Os resultados surpreendentes dessas práticas ou atos ordinariamente fantásticos e ridículos, não podendo provir da sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos ao concurso das potências ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo, como os das mesas falantes. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Como outrora, interroga-se a madeira e esta responde, manda-se e ela obedece, isto em todas as línguas e sobre todos os assuntos, acha-se a gente em presença de seres invisíveis a usurparem nomes de mortos, e cujas pretensas revelações têm o cunho da contradição e da mentira, formas inconsistentes e leves aparecem rápidas e repentinas, patenteando-se dotadas de força sobre-humana. Gente, não é mais simples entender que nós, depois que perde o corpo físico,
viramos espíritos e podemos vir nos comunicar, do que essa fantasiada toda que os demônios fazem tudo, se transformam em tudo, se fazem passar por todos. Nós estamos lendo aqui, não é uma explicação do Espiritismo, é o que a igreja achava do Espiritismo e sobre as manifestações, tá? Então, que fique bem claro que a gente continua lendo o que a igreja achava das manifestações espíritas, ou seja, dizia que tudo era culpa do cramunhão. Quais são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos, esses não aceitariam tais papéis indignos, como também não se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. As almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça, e não podem, sem sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. Quem disse que Deus proíbe a evocação das almas? Mas está escrito na Bíblia, tá? Então no próximo episódio a gente vai estudar sobre da proibição de evocar os mortos e se prepara porque tudo isso vai cair por terra. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, porém, fatores do erro e agentes do inferno. Que fascinação que eles têm pelo capeta. Apesar do cuidado com que se ocultam sob os mais veneráveis nomes, eles traem-se pela nulidade das suas doutrinas, pela baixeza dos atos e incoerência das palavras. Procuram apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição do corpo, da eternidade das penas, como de toda a revelação divina, para subtrair às leis a sua verdadeira sanção e abrir ao vício todas as barreiras. Se as suas sugestões pudessem prevalecer, acabariam por formar uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos a quem importuna a noção do dever e da consciência. A incredulidade do nosso século facilitou-lhes o caminho. Assim possam as sociedades cristãs, por uma sincera dedicação à fé católica, escapar ao perigo desta nova e terrível invasão. Ai, meu Deus do céu. Aí a igreja, que pelo jeito era de direita e achava um absurdo ter um socialismo, ou seja, ter direitos iguais para todo mundo, como Jesus dizia. Por que para a igreja não interessava, como não interessa até hoje, ter uma sociedade justa? Porque ela quer exercer poder. Porque ela quer... Quando eu falo igreja, eu estou falando de todas as religiões. Porque querem tomar o dinheiro das pessoas, querem ter poder e riqueza. Não querem uma sociedade justa. As sociedades mais justas, socialmente falando, justiça social, são aquelas em que menos religião há. Porque você não precisa mais lamentar os seus sofrimentos para um Deus que nunca te tira daquela porcaria que você vive, né? E que o intermediário entre você e Deus está sempre lá tirando de você a esperança, tirando de você o dinheiro e te mandando abaixar a cabeça, porque olha, isso daqui é um dogma. Acabou de falar assim, né? Que procuram apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição do corpo, da eternidade das penas eternas. Claro, por que é dogma? Dogma é o que meia dúzia de poderoso da igreja se reuniu e disse: a partir de agora isso aqui é verdade. A partir de agora o corpo ressuscita. Mesmo contrariando tudo que a ciência fala. E você não questiona, porque eles não deixam questionar. Então, eles, olha, por esse relato, abalou geral. Eles ficaram com medinho, hein? Toda esta teoria deriva do princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas humanas, sendo estas antes o produto de uma criação especial, aliás inferiores aos demônios em inteligência, em conhecimento e em toda a espécie de faculdade. E é assim que opina pela exclusiva intervenção dos maus anjos, nas antigas como nas modernas manifestações dos espíritos. A possibilidade da comunicação dos mortos é uma questão de fato, é o resultado de observações e experiências que não vem ao caso discutir aqui. Admitamos, porém, como hipótese, a doutrina citada, e vejamos se ela não se destrói por si mesma com os seus próprios argumentos. Agora vamos pela lógica, tá? Das 3 categorias de anjos segundo a Igreja, a primeira ocupa-se exclusivamente do céu, a segunda, do governo do universo, e a terceira, da terra.
É nesta última que se encontram os anjos de guarda encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos, desta última categoria, é que compartilhou da revolta e foi transformada em demônios. Ora, desde que Deus lhes permitira com tanta liberdade, já por sugestões ocultas, já por ostensivas manifestações, induzir os homens em erro, e porque esse Deus é soberanamente justo e bom, devia ao menos, para atenuar os males de tão odiosa concessão, permitir também a manifestação dos bons anjos. Ao menos, assim, os homens teriam a liberdade e o recurso da escolha. Dar, porém, aos anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos de simular o bem para melhor seduzir e vedando ao mesmo tempo toda e qualquer intervenção dos bons, é atribuir a Deus o intuito inconcebível de agravar a fraqueza, a inexperiência e a boa-fé dos homens, ou seja, cutucar a gente. Ele não quer que a gente fique bem. É mais ainda, é supor da parte de Deus um abuso de confiança pela fé que nos merece. A razão recusa admitir tanta parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. É aquela coisa que a gente está estudando já nos episódios anteriores. Se Deus permitisse isso, permitiu que demônios ficassem nos atentando, mas não permitiu que anjos ficassem nos atentando para fazer coisa boa, né? Então Deus é puta de um sacana. Desculpa aí a palavra, mas enfim. Mas continuemos aqui, ó. Aos demônios concedem-se faculdades transcendentes, nada perderam da natureza angélica. Possuem o saber, a perspicácia, a previdência e a penetração dos anjos, tendo ainda, a mais, astúcia, ardil e artifício, tudo em grau mais elevado. O objetivo que os move é desviar os homens do bem, afastá-los de Deus e arrastá-los ao inferno, do qual são provedores e recrutadores. Assim, compreende-se que se dirijam de preferência aos que estão no bom caminho e nele persistem, compreende-se o emprego das seduções e simulacros do bem para atraí-los e perdê-los. Mas o que se não compreende é que se dirijam aos que já lhes pertencem de corpo e alma, procurando reconduzi-los a Deus e ao bem. Quem mais estará nas garras do demônio do que aquele que de Deus blasfema, atido ao vício e à desordem das paixões? Esse não estará no caminho do inferno. Mas então como compreender que há uma tal presa esse demônio exorte a rogar a Deus, a submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal? Como se compreende que exalte aos seus olhos a vida deliciosa dos bons espíritos e lhe pinte a horrorosa posição dos maus? Jamais se viu negociante realçar aos seus fregueses a mercadoria do vizinho em detrimento da sua, aconselhando-os a ir à casa daquele. Nunca se viu um arrebanhador de soldados depreciar a vida militar, decantando o repouso da vida doméstica. Poderá ele dizer aos recrutas que terão vida de trabalhos e privações com 10 probabilidades contra uma de morrerem ou, pelo menos, de ficarem sem braços nem pernas. É este, no entanto, o papel estúpido do demônio, pois é notório, e é um fato que as instruções emanadas do mundo invisível têm regenerado incrédulos e ateus, insuflando-lhes na alma fervor e crenças nunca havidos. Ainda por influência dessas manifestações tem-se visto, e vê-se diariamente, regenerarem-se viciosos contumazes, procurando melhorarem-se a si mesmos. Ora, atribuir ao demônio tão benéfica propaganda e salutar resultado é conferir-lhe diploma de tolo. Ah, meu Deus do céu. E ainda tem um pouquinho mais. E como não se trata de simples suposição, mas de fato experimental contra o qual não há argumento, havemos de concluir, ou que o demônio é um desasado de primeira ordem, ou que não é tão astuto e mau como se pretende, e, conseguintemente, tão temível quanto dizem, ou, então, que todas as manifestações não partem dele. Atribuir tudo o que acontece no espiritismo para o demônio é infantil, é tolo demais, não é? Porque muita coisa, e todo mundo via isso, eram bons conselhos, eram coisas que ajudavam as pessoas a serem melhores. Ora, que demônio que se finge de bonzinho e dá conselho bom para a pessoa se melhorar? É que nem o vendedor que, em vez de vender o seu produto, vende o produto do concorrente. Lembra que nos evangelhos tem que quando Jesus fazia os milagres, operava assim, as pessoas invejosas falavam assim: ah, é pelo demônio que ele faz isso, é pelo capeta que ele faz isso. Ah, mas o capeta está curando então as pessoas, está dando boa vida? Não, mas é o capeta que faz isso.
Até de Jesus falavam isso, por que não iam falar do espiritismo, né? Eles inculcam o erro sob todas as formas, e é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos dos meninos se tornam oráculos. Mas, se assim é, qual o sentido e valor destas palavras do Evangelho? Eu repartirei meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Joel 2:28 e 29. Atos dos Apóstolos 2:17 e 18. Não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade dos nossos dias a todos concedida, mesmo às crianças? E essa faculdade foi anatematizada pelos apóstolos? Não, eles a apregoam como graça divina, e não como obra do demônio. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Por que não ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras? Já reparou que se a igreja não fosse exatamente por poder e se tivesse no tal caminho certo, se fosse realmente cristã, essas manifestações, e que muitas aconteceram na igreja, que eles chamam de santo, chamam de visão, quando é com eles botam os nomes bonitinhos. Quando não é com eles, é demônio. Isso tem um nome, chama hipocrisia. Hipocrisia. Porque se os próprios apóstolos diziam que isso iria acontecer, a igreja deveria ser a primeira a aceitar, já que se diz cristã, já que se diz que segue os ensinamentos de Jesus, os apóstolos e tudo mais. Mas não. Eles resolveram fazer ao contrário. Dizer que tudo isso que acontecia era obra do demônio, né? Completamente deturpado. A partir do momento que os cristãos, o cristianismo virou religião oficial, virando a Igreja Católica Romana, é que começou todo o desvio de finalidade, porque ele foi ocupado, os altos cargos foram ocupados por políticos, por reis, por imperadores, e faziam dos seus interesses em nome da igreja. E aí já estragou tudo. E eu estou falando coisa assim de 300 anos depois de Jesus, a coisa já foi pro saco, né? Rapidinho, rapidinho. Por meio das operações da moderna magia vemos reproduzir em si no presente as evocações, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Nós perguntamos, que há de comum entre as operações da magia e as evocações espíritas? Houve tempo em que tais operações faziam fé e acreditava-se na sua eficácia, mas hoje são simplesmente ridículas. Ninguém as toma a sério, e o espiritismo condena-as. Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção sobre a natureza dos espíritos, geralmente havidos por seres dotados de poder sobre-humano, a troco da própria alma. Ninguém os evocava que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna, achar tesouros, revelar o futuro ou obter filtros. A magia com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas era encrepada de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens e satisfazerem-lhes os desejos. Hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos, e não os evocamos senão para receber conselhos dos bons, moralizar os maus e continuar relações com seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a tal respeito. Não podereis obrigar nunca a presença de um espírito vosso igual ou superior em moralidade, por vos faltar autoridade sobre ele, mas, do vosso inferior, e sendo para seu benefício, consegui-lo-eis, visto como outros espíritos vos secundam. Isso está no Livro dos Médiuns. Outro ensinamento da doutrina espírita que também está no Livro dos Médiuns. A mais essencial de todas as disposições para evocar é o recolhimento. Quando desejarmos tratar com espíritos sérios, com a fé e o desejo do bem, mais aptos nos tornamos para evocar espíritos superiores. Elevando nossa alma por alguns instantes de concentração no momento de evocá-los, identificamo-nos com os bons espíritos, predispondo a sua vinda. Também no Livro dos Médiuns. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir espíritos, pois a matéria ação alguma exerce sobre eles. Nunca um bom espírito aconselha tais absurdos. A virtude dos talismãs só pode existir na imaginação de pessoas simplórias. Ainda no Livro dos Espíritos. Não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos.
Quem quer que pretendesse estabelecer uma fórmula, poderia ser taxado de usar de charlatanismo, visto que para os espíritos puros a fórmula nada vale. A evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. Desculpa, eu estou falando no livro dos espíritos, é no livro dos médiuns. Mais uma. Os espíritos que preficham entrevistas em lugares lúgubres e a horas indevidas são os que se divertem à custa de quem os ouve. É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões. Inútil, porque nada se ganha além de uma mistificação, e perigoso, não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que tais fatos podem exercer sobre cérebros fracos. Mais uma parte do livro dos médiuns. Não há dias nem horas mais especialmente propícios às evocações. Isso, como tudo que é material, é completamente indiferente aos espíritos, além de ser supersticiosa a crença em tais influências. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode abstrair-se melhor das suas preocupações habituais, calmo de corpo e de espírito. Então a gente vai vendo que, o único objetivo que existia da igreja era dizer que tudo isso era do capeta. E igualar das pitonisas, do povo que fazia adivinhação por motivos fúteis e frívolos, que existem até hoje. Os que vão a cartomantes ler futuro, perguntar se vai casar, perguntar se vai ficar rico, que existem até hoje. Então a igreja queria igualar a doutrina espírita a tudo isso e dizer que tudo isso é do capeta. Olha, mais fácil, né, para eles. Já resolve tudo, bota num balaio só. A crítica malévola para assim representar as comunicações espíritas revestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Entretanto, se os que falam do espiritismo, sem conhecê-lo, procurais em estudá-lo, poupariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e má vontade. Bingo. Para conhecimento das pessoas estranhas à ciência, diremos que não há horas mais propícias, umas que outras, como não há dias nem lugares, para comunicar com os espíritos. Diremos mais, que não há fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas para evocá-los, que não há necessidade alguma de preparo ou iniciação, que é nulo o emprego de quaisquer sinais ou objetos materiais para atraí-los ou repeli-los. Bastando para tanto o pensamento, e, finalmente, que os médiums recebem deles as comunicações sem sair do estado normal, tão simples e naturalmente como se tais comunicações fossem ditadas por uma pessoa vivente. Só o charlatanismo poderia emprestar às comunicações formas excêntricas, enxertando-lhes ridículos acessórios. Isso está em o que é o espiritismo. Tudo para explicar, aliás, o que o povo julga sem conhecer, já percebeu, né? É muito. Não estudam nada e já está falando mal. Passam vergonha, só isso. O futuro é vedado ao homem por princípio, e só em casos raríssimos e excepcionais é que Deus faculta a sua revelação. Se o homem conhecesse o futuro, por certo que negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade. Absorvidos pela ideia da fatalidade de um acontecimento, ou procuramos conjurá-lo ou não nos preocupamos dele. Deus não permitiu que assim fosse, a fim de que cada qual concorresse para a realização dos acontecimentos mesmos, que porventura desejaria evitar. Ele permite, no entanto, a revelação do futuro, quando o conhecimento prévio de uma coisa não estorva, mas facilita a sua realização, induzindo a procedimento diverso do que se teria sem tal circunstância. Esse sim é o capítulo 10, na parte 3 do Livro dos Espíritos. Os espíritos não podem guiar descobertas nem invenções científicas, investigações científicas. A ciência é obra do gênio e só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é por este que o homem progride. Que mérito teríamos nós se para tudo saber apenas bastasse interrogar aos espíritos? Você faz isso com seu filho? Seu filho não sabe uma coisa, você faz o trabalho escolar no lugar dele? Não, né? Por quê? Porque ele tem que aprender. A mesma coisa com a gente. Por esse preço, todo imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá relativamente aos inventos e descobertas da indústria. Chegado que seja o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de sua marcha procuram o homem capaz de levá-la a bom termo e inspiram-lhe as ideias necessárias. Isto de molde a não lhe tirar o respectivo mérito que está na elaboração e execução dessas ideias. Assim tem sido com todos os grandes trabalhos da inteligência humana.
Os espíritos deixam cada indivíduo na sua esfera, do homem apenas apto para lavrar a terra. Não fazem depositários dos segredos de Deus, mas sabem arrancar da obscuridade aquele que se mostra capaz de secundar-lhes os desígnios. Não vos deixeis, por conseguinte, dominar pela ambição e pela curiosidade, em terreno alheio ao do espiritismo, que tais fitos não tenem, pois com eles só conseguireis as mais ridículas mistificações. Está no Livro dos Médiuns que o espiritismo não serve para ficar adivinhando o futuro. Os espíritos não podem concorrer para a descoberta de tesouros ocultos. Os superiores não se ocupam de tais coisas e só os zombeteiros podem entreter-se com elas, já indicando tesouros que o mais das vezes não existem, já apontando sítios diametralmente opostos àqueles em que realmente existem. Esta circunstância tem, contudo, uma utilidade, qual há de mostrar que a verdadeira fortuna reside no trabalho. Quando a providência tem destinado a alguém quaisquer riquezas ocultas, esse alguém as encontrará naturalmente, do contrário não, nunca. Então, está no Livro dos Médiuns. Esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, agentes e meios de ação do mundo invisível, constituindo uma das forças e potências da natureza, o Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicados e inexplicáveis de outro modo, fatos e coisas que passarão por prodígios em outras eras. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos incompreendida, ou então, para melhor dizer, efeitos de todos os tempos conhecidos, pois que de todos os tempos se produziram, mas cuja lei se ignorava e de cuja ignorância brotava a superstição. Conhecida essa lei, desaparece maravilhoso e os fenômenos entram para a ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritos não produzem milagres, fazendo girar as mesas ou escrever os mortos, como milagre não fazem o médico em restituir a vida ao moribundo, e o físico provocando a queda do raio. Quem pretendesse fazer milagres pelo espiritismo não passaria de ignorante ou então mero prestidigitador. Está no Livro dos Médiuns. Pessoas há que fazem das evocações uma ideia muito falsa. Há mesmo quem acredite que os mortos evocados se apresentam com todo o aparelho lúgubre do túmulo. Tais suposições podem ser atribuídas ao que vemos nos teatros ou lemos nos romances e contos fantásticos em que os mortos aparecem amortalhados com o chacoalhar dos ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, também não faz esse, pois que jamais fez reviver um corpo morto. O espírito, fluídico, inteligente, esse não baixa a campa com o grosseiro invólucro, que lá fica definitivamente. Separa-se dele no momento da morte, e nada mais tem de comum entre si. Isso está no que é o espiritismo. Perceba que, numa rápida olhada, a gente desconstrói toda essa teoria de que o espiritismo é do demônio, o demônio quer enganar todo mundo, que o espiritismo serve para você adivinhar futuro, para saber como é que vai ser a sua vida. Tudo coisa de quem nunca estudou a doutrina espírita. E confunde tudo. Ampliamos estas citações para mostrar que os princípios do espiritismo não têm relação alguma com os da magia. Assim, nem espíritos as ordens dos homens, nem meios de os constranger, nem sinais ou fórmulas cabalísticas, nem descobertas de tesouros, nem processos para enriquecer, e tampouco milagres ou prodígios, adivinhações e aparições fantásticas, nada, enfim, do que constitui o fim e os elementos essenciais da magia. O espiritismo não só reprova tais coisas como demonstra a impossibilidade e ineficácia delas. Não há, afirmámo-lo ainda uma vez, analogia alguma entre os processos e fins da magia e os do espiritismo. Só a ignorância e a má-fé poderão confundi-los. Dessa forma, tal erro não pode prevalecer, uma vez que os princípios espíritas não se furtam ao exame, e aí estão formulados inequívoca e claramente para todos. Quanto às curas, reconhecidas como reais na crença precitada, o exemplo está mal selecionado como meio de evitar relações com os espíritos. Efetivamente, essas curas são outros tantos benefícios que levam à gratidão e que todos podem experimentar. Pouca gente estará disposta a renunciar a elas, mormente depois de haver esgotado outros recursos antes de recorrer ao diabo. Depois, se o diabo cura, força é confessar que faz uma boa e meritória ação. Ai, gente, sem comentário, né? Pelo amor de Deus. Quais são os agentes secretos de tais fenômenos, os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos, esses não aceitariam papéis indignos, como também não se prestariam aos caprichos todos da curiosidade.
O autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no enio com acento agudo mero, das quais algumas há evidentemente pouco dignas de espíritos superiores. O autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos no número, o Josézinho está meio perdido, das quais algumas há evidentemente pouco dignas de espíritos superiores. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo anjo pelo de espíritos puros ou espíritos superiores, pois que assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Então, assim, xinga o Espiritismo e está falando da mesma coisa. Indignas, porém, dos bons espíritos, não se pode considerar uma multidão de comunicações dadas pela escrita, pela palavra, pela audição, etc., pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da terra. O mesmo poderemos dizer, quanto às curas, aparições e um sem número de fatos, que os livros santos citam em profusão como obra de anjos, ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não os produzirão hoje? Por que serem idênticos fatos julgados bruxaria nas mãos de uns, enquanto nas mãos de outros se reputam santos milagres? Sustentar semelhante tese é abdicar toda a lógica. É aquilo que eu falei já para vocês antes, né? Que na igreja, nas igrejas em si, existem fenômenos mediúnicos aos montes. Tem muito mais manifestação mediúnica e espiritual em igreja evangélica do que em centro espírita. Pois é, muito mais. É que eles têm os nomes próprios, tratam os espíritos inferiores ou infelizes de demônios, tratam os espíritos felizes, os trabalhadores espirituais, de anjos. Entende? Mas acontece a mesma coisa, porque todos nós somos médiuns de algum grau, maior ou menor, e eles botam nome de outra coisa. Botam nome de santo. E que santo fez milagre, que santo voou, e que santo viu isso, e que santo fez aquilo. Entende? Tudo isso é explicado pela doutrina espírita. Então, por que nessa pastoral aqui, nesse comunicado, nesse negócio, condenar o espiritismo, sendo que é a mesma... Quer dizer que tudo que é feito dentro da igreja católica é beleza, é santo, é de Deus. Fora da igreja católica, a mesma coisa é do capeta. Chama hipocrisia isso. O autor da pastoral labora em erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. O que se dá é justamente o contrário. Isto é, hoje esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que se não consideram mais como maravilhosos e sobrenaturais. E mesmo que ainda permanecessem inexplicados, não seria tão lógico atribuí-los ao diabo, quanto era lógico noutros tempos dar a este as honras de todos os fenômenos naturais cuja causa então se desconhecia. Por papéis indignos devemos entender os que são ridículos e os que estimulam o mal, mas não podemos qualificar dessa forma os dos espíritos que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus e para a virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se infere dos seguintes preceitos. A categoria do espírito se reconhece por sua linguagem, os verdadeiramente bons e superiores têm-na sempre digna, nobre, lógica, imune de qualquer contradição, ressumbra sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. Além disso é concisa, clara, sem redundâncias inúteis. Os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, é que suprem a vacuidade das ideias com abundância de frases. Todo pensamento implicitamente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância, são indícios incontestáveis da inferioridade de um espírito. Claro que nas comunicações não existem só comunicações de bons espíritos. Existem comunicações de todo tipo. E a doutrina espírita testa, ensina metodologicamente como identificar isso e como não cair. Então, nem isso pode se dizer, né? Não é tudo comunicação do mal, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, visando instruir-nos. As manifestações físicas ou puramente materiais competem mais comumente aos espíritos inferiores, vulgarmente designados por espíritos batedores, pela mesma razão porque entre nós os torneios de força e agilidade são próprios de saltimbancos, e não de sábios.
Absurdo seria supor que um espírito, por pouco elevado que seja, goste do alarde e do reclamo que é o espiritismo. Capítulo I, itens 37 a 40 e 60. Vede também o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, itens diferentes ordens de espíritos, escala espírita, e o Livro dos Médiuns, 2 à parte, capítulo XX e V, identidade dos espíritos, item modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Eu adoro o Zezinho lendo as coisas. XXV. Qual é o homem de boa fé que pode lobrigar nestes preceitos atribuições incompatíveis com espíritos elevados? Não, o espiritismo não confunde os espíritos, antes, pelo contrário, distingue-os. A Igreja, sim, atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, ao passo que o espiritismo afirma e confirma, baseado na observação dos fatos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, tendo muito limitados o seu horizonte moral e perspicácia, de feição a terem das coisas uma ideia muita vez falsa e incompleta, incapazes de resolver certas questões e, conseguintemente, de fazer tudo quanto se atribui aos demônios. As almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça, e não podem, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. O espiritismo vai além, é mais rigoroso, não admite manifestação de quaisquer espíritos, bons ou maus, sem a permissão de Deus, ao passo que a Igreja de tal não cogita relativamente aos demônios, os quais, segundo a sua teoria, se dispensam de tal permissão. O espiritismo diz mais, que, mediante tal permissão e correspondendo ao apelo dos vivos, os espíritos não se põem à disposição destes. O espírito evocado vem voluntariamente, ou é constrangido a manifestar-se. Obedecendo à vontade de Deus, isto é, a lei que rege o universo, ele julga da utilidade ou inutilidade da sua manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu livre-arbítrio. O espírito superior não deixa de vir sempre que é evocado para um fim útil, só se recusando a responder quando em reunião de pessoas pouco sérias, que levem a coisa em ar de gracejo. Está no Livro dos Médiuns. Então, estamos falando aí da questão de se Deus permite a evocação dos espíritos, né? Que especialmente os nossos irmãos protestantes evangélicos enchem a boca para falar. Quem diz que Deus não permite? Né? A gente pode evocar, mas aí os espíritos se manifestam se Deus permitir. E dá na mesma? Uai. Pode o espírito evocado recusar-se a vir pela evocação que lhe fazem? Perfeitamente, visto como tem o seu livre-arbítrio. Podeis acaso acreditar que todos os seres do universo estejam à vossa disposição, e vós mesmos vos julgais obrigados a responder a todos quantos pronunciam o vosso nome? Mas quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocador, por isso que um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a manifestar-se. Isso está no Livro dos Médiuns. Se aqui no planeta Terra a pessoa que é obrigada por lei ir numa CPI e dizer só a verdade, vai e mente ou vai e fica quieto, por que um espírito ia ter a obrigação de se comunicar, né? Não faz sentido. Tanto os espíritas estão convencidos de que nada podem sobre os espíritos diretamente, sem a permissão de Deus, que dizem, quando evoquem, rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que um bom espírito se comunique conosco. Bem como aos nossos anjos de guarda assistir-nos e afastarem os maus espíritos, tratando-se de evocação de um espírito determinado. Rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que tal espírito se comunique conosco, etc. Isso está no Livro dos Médiuns. As acusações formuladas pela Igreja contra as evocações não atingem, portanto, o espiritismo, porém as práticas da magia, com a qual este nada tem de comum. O espiritismo condena tanto quanto a Igreja as referidas práticas, ao mesmo tempo que não confere aos espíritos superiores um papel indigno deles, nem algo pergunta ou pretende obter sem a permissão de Deus. Certo, pode haver quem abuse das evocações, quem delas faça um jogo, quem lhes desnature o caráter providencial em proveito de interesses pessoais, ou ainda quem por ignorância, leviandade, orgulho ou ambição se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina, o verdadeiro espiritismo. O espiritismo sério os condena, porém, tanto quanto a verdadeira religião condena os crentes hipócritas e os fanáticos. Portanto, não é lógico nem razoável imputar ao espiritismo os abusos que ele é o primeiro a condenar, e os erros daqueles que o não compreendem. Antes de formular qualquer acusação, convém saber se é justa.
Assim, diremos, a censura da igreja recai nos charlatães, nos especuladores, nos praticantes de magia e sortilégio, e com razão. Quando a crítica religiosa ou cética, dissecando abusos, profliga o charlatanismo, não faz mais que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando no expurgo de maus elementos e facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica está no confundir o bom e o mal, o que muitas vezes sucede pela má fé de alguns e pela ignorância do maior número. Mas a distinção que uma tal crítica não faz, outros a fazem. Finalmente, a censura aplicada ao mal e à qual todo espírita sincero e reto se associa, essa nem prejudica nem afeta a doutrina. Então, assim, a doutrina espírita não tem lugar mais sério para se falar com os espíritos das pessoas que estão desencarnadas e ser a prova de fraude ou muito atento à fraude. Então, não dá para igualar isso aos charlatães e tudo mais da doutrina espírita. É quem não conhece mesmo. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer, da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas fatores do erro e agentes do inferno. Assim, ao herético, ao ímpio, ao criminoso, Deus não permite que os bons espíritos venham tirá-los do erro para salvá-los da perdição eterna. Não lhe envia senão os subordinados do inferno para enfiá-los mais no lamaçal. Bem mais, não envia a inocência senão seres perversos para perverti-la. Não se encontra, pois, entre os anjos, entre as criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo que venha em socorro das almas transviadas. Para que servem, pois, as brilhantes qualidades que exornam tais seres? Acaso e tão somente para seu gozo pessoal? E serão eles realmente bons, quando, extasiados pelas delícias da contemplação, veem tantas almas no caminho do inferno sem que procurem desviá-las? Mas isso é precisamente a imagem do egoísmo desses potentados que, impiedosos na farta opulência, deixam morrer à fome um mendigo que lhes bate à porta. É mais ainda, é o próprio egoísmo arvorado em virtude e colocado aos pés do Criador. Você percebe que ele está invertendo a coisa, né? Em vez de ficar falando mal do espiritismo, está perguntando, mas por que esses potestados, esses anjos da guarda, vê que a teoria da igreja, que existem os anjos, ficam apenas observando e não fazem nenhum bem, enquanto os anjos maus ou os demônios estão ali o tempo todo para ferrar com a vida das pessoas. O que estão fazendo, esse povo todo? Puxando o saco de Deus? Só isso, né? Mas vós vos admirais que bons espíritos venham ao herege e ao ímpio, certamente porque vos esquecestes desta parábola do Cristo. Não é o homem são que precisa de médico, então não tendes a um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus daquele tempo. E vós mesmos, vós vos recusareis mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse. Pois bem, os bons espíritos fazem o que faríeis, dirigem-se ao ímpio para dar-lhe bons conselhos. Ou em lugar de anatematizardes as comunicações de além-túmulo, melhor fora bem dissesseis os decretos do Senhor, admirando-lhe a onipotência e bondade infinitas. Dizem que há anjos de guarda, mas quando não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregarem meios de ação mais diretos e materiais, de modo a sensibilizar os sentidos, uma vez que tais meios existem? Deus oferece para isso esses meios, que pertencem à sua própria obra. Desde que tudo provém dele e nada ocorre sem a sua permissão, podemos admitir que ele faculte tais meios aos maus espíritos e os recuse aos bons. Nesse caso é preciso confessar que Deus facilita mais poderes ao demônio para perder os homens, do que aos anjos de guarda para salvá-los. Pois bem o que os anjos de guarda, segundo a Igreja, não podem fazer, fazem por seus demônios, servindo-se de tais comunicações, ditas infernais, reconduzem a Deus os que o renegavam e ao bem os escravizados do mal. Esses demônios fazem mais, dão-nos o espetáculo de milhões de homens acreditando em Deus por intercessão da sua potência diabólica, ao passo que a Igreja era impotente para convertê-los. Homens que jamais oraram, fazem-no hoje com fervor, graças às instruções de 6 demônios. Quantos orgulhosos, egoístas e debochados se tornaram humildes, caridosos e recatados. E tudo por obra do diabo. Mas se assim for, claro é que a toda essa gente o demônio tem prestado melhor serviço e guarda que os próprios anjos. É necessário,
porém, formar uma triste opinião do senso humano dos nossos tempos, para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. Uma religião, porém, que faz pedra angular de tal doutrina, uma religião que se destrói pela base, tirando-se-lhe os seus demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e o seu Deus impiedoso. Uma religião tal, dizemos, é uma religião que se suicida. E a gente vê todo dia essa religião entrar na nossa casa todo santo dia, né? Que não se sustenta, não consegue se sustentar. Se você começa a analisar, foi assim comigo, eu era católico, comecei a analisar e nada se sustenta, nada faz sentido. Você sai do misticismo da religião e começa a pensar logicamente, nada mais faz sentido. Dizem que Deus enviou o Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando-lhes com isso o seu amor. Como se explica, entretanto, que os deixasse depois em abandono? Não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e por ela o caminho da salvação, mas contai, e somente após a sua vinda, quantos não puderam ouvir-lhe a palavra da verdade? Quantos morreram e morrerão sem conhecê-la? Quantos, finalmente, dos que a conhecem, a põem em prática? Então, por que não lhes enviar Deus, sempre solícito na salvação de suas criaturas, outros mensageiros que, baixando a todas as terras, entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, crédulos e céticos, venham ensinar a verdade aos que a desconhecem, torná-la compreensível aos que não a compreendem, e suprir, enfim, pelo seu ensino direto e múltiplo, a insuficiência na propagação do Evangelho, abreviando o evento do reinado divino? Mas eis que chegam esses mensageiros em hostes inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus. Que fazeis vós, e como os recebeis vós? A vós os repudiais, repelis o bem que fazem e clamais, são demônios. Outra não era a linguagem dos fariseus relativamente ao Cristo, que, diziam, fazia o bem por artes do diabo. Viu? E o Nazareno respondeu-lhes, reconhecei a árvore por seu fruto, a má árvore não pode dar bons frutos. Já faziam isso com Jesus, por que não iam fazer isso com o Espiritismo, não é mesmo? Para os fariseus eram maus os frutos de Jesus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade que lhes arruinaria a autoridade. Se, em vez disso, Jesus tivesse vindo lisonjear-lhes o orgulho, sancionar os seus erros e sustentar-lhes o poder, então, sim, ele seria o esperado Messias dos judeus. Mas o Cristo era só, pobre e fraco, decretaram-lhe a morte julgando extinguir-lhe a palavra, e a palavra sobreviveu-lhe porque era divina. Importa contudo dizer que essa palavra só lentamente se propagou, e, após 18 séculos, apenas é conhecida de 1/10 do gênero humano. Além disso, em que pesem tais razões, numerosos cismas rebentaram já do seio da cristandade. Pois bem, agora, Deus, em sua misericórdia, envia os Espíritos a confirmá-la, a completá-la, a difundi-la por todos e em toda a terra a santa palavra de Jesus. E o grande caso é que os Espíritos não estão encarnados num só homem cuja voz fora limitada. Eles são inumeráveis, andam por toda a parte e não podem ser tolhidos. Também por isso, o seu ensino se amplia com a rapidez do raio, e porque falam ao coração e à razão, são pelos humildes mais compreendidos. Não faz sentido mais para você, né? Porque Jesus foi morto porque incomodava o sistema, especialmente o sistema religioso, né? Enquanto eles estavam esperando um rei lutador que matava todo mundo, chegou Jesus, nosso mestre, falando pelo amor. E foi eliminado de acordo com os costumes da época, que era crucificado. Ele não morreu para salvar ninguém. Ele veio nos ensinar e sua palavra foi muito distorcida e nos chega distorcida até hoje. Tanto que você vê o tanto de religião usando a palavra de Jesus, mas sendo favorável à arma, bandido bom é bandido morto, né? E tantos homofobia, e tantas discriminações e preconceitos. Esse não é o Jesus. Esse Jesus não está dentro dessas igrejas. Está muito longe disso. Essas igrejas são encenações, são fingimentos, né, de pessoas que vivem disso, ganham dinheiro disso, enganam pessoas dizendo que é de Jesus, mas Jesus está bem distante. Se Jesus voltasse hoje de novo, ele seria incomodado pelo sistema, seria preso, seria humilhado por esses pastores, padres, dirigentes espíritas, tantos que se acham assim os escolhidos de Deus, olhariam para Jesus e o desprezaria.
e o machucaria, e o feriria com suas palavras ou com suas atitudes. Como é caso de grandes pastores que mandam despejar em plena pandemia pessoas que não têm para onde ir dos seus terrenos, porque eles não admitem ter pessoas necessitadas morando nos seus terrenos. Os terrenos têm que ficar vazios, crescendo mato. Aí eles mandam para fora. De que Jesus eles dizem? Que Jesus eles estão falando na televisão que entra na minha casa todo santo dia? Que hipocrisia é essa? Que fingimento é esse? Do nosso Mestre Jesus, eles não estão falando. Então, com tanta distorção da palavra de Jesus, por que não entender que os Espíritos vieram, trabalhadores de Jesus, falar e relembrar os ensinamentos de Jesus por tantas bocas, por tantas pessoas? Por que atribuir isso ao diabo? Quem mesmo está com o tal diabo? Quem mesmo quer destruir? O Espiritismo? Não é indigno de celestes mensageiros, dizeis-o transmitirem suas instruções por meio tão vulgar qual o das mesas? Não será ultrajá-los supor que se divertem com frivolidades deixando a sua mansão de luz para se porem à disposição do primeiro curioso? Jesus também deixou a mansão do Pai para nascer no estábulo. E quem vos disse que o Espiritismo atribui frioleiras aos espíritos superiores? Não. O Espiritismo afirma positivamente o contrário, isto é, que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Não obstante, dessas vulgaridades resulta um benefício, qual de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual e demonstrando à sociedade que esse mundo não é tal, porém muito diferente do que se julgava. Essas manifestações iniciais eram porventura simples como tudo que começa, mas nem por germinar de minúscula semente a árvore deixa um dia de estender virente copada a sua ramagem. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém, e não de fazer do Deus justo e bom, que nela reconhecemos, um Deus parcial, vingativo e cruel. Não teria palavras melhores para encerrar esse capítulo. Lindo demais, né? E que forte. E que faz a gente pensar, né? Você está aqui comigo faz quase uma hora, faz a gente pensar o quão desviadas estão as religiões do caminho de Jesus. As ditas cristãs. Que de cristã quase não sobrou nada. Haja vista a misoginia que oferecem, como eu vi uma religião aí entrando na minha casa dizendo que mulher não pode se formar, porque mulher tem que ser submissa ao homem, está na Bíblia. Religiões preconceituosas que dizem que gay, lésbica, travesti, transexual é coisa do demônio. Que xingam o espiritismo ou qualquer fé de, por exemplo, as de raízes africanas, como o candomblé e o nosso brasileiríssimo a nossa brasileiríssima Umbanda, dizer que é tudo comunicação com o capeta, com o cramunhão, que julgam e querem fiscalizar o que você faz na cama, mas não se importam com as suas corrupções morais, não se importam de ganhar dinheiro de você, mesmo que você seja um político corrupto, desde que você dê dinheiro para a igreja, seu lugar no céu está reservado. Quem é esse povo? Que raio de cristão é esse? São aqueles fariseus, os mesmos que mandaram prender Jesus, que escolheram Barrabás para ser liberto do que Jesus. Os mesmos. Talvez os mesmos literalmente reencarnados e que não aprenderam nada faz 2000 anos. Entende? Nós não precisamos de intermediário para nos ligar a Deus. Primeiro, religião significa religar. Religare. Quem disse que nós estamos separados de Deus ou que estamos desligados de Deus? Deus faz parte da nossa constituição física e espiritual. Não estamos desligados, nem precisamos de um corretor no meio. O corretor é muito útil.
Então não é esse nome. Não precisamos de um intermediário, de um atravessador no meio entre eu e Deus. Nem que esse atravessador seja uma religião que eu conheço desde quando eu nasci. Não preciso dela. Ninguém precisa. Ninguém precisa ficar se submetendo aos ritos dessa religião. Seja um batismo, um casamento, uma santa ceia, tomar uma comunhão, alguma coisa assim, para se sentir mais perto de Deus, ou até confessar os pecados, os erros para uma pessoa estranha, que não seja seu psicólogo, que esse eu vejo verdadeiramente utilidade, porque ele vai te ajudar. Entende? Para que serve a religião hoje? Ela serve para deixar as pessoas... Deixar as pessoas o quê? Preconceituosas? Deixar as pessoas bitoladas? Fazer com que pais e mães expulsem os seus filhos por terem a condição sexual que têm? É isso que as religiões estão fazendo? Elas estão cobrando um dízimo ou estão cobrando um auxílio emergencial inteiro para ser entregue para essas instituições macabras que não pagam imposto e que não ajudam o país em nada? Eles estão roubando na mão grande de gente inocente. A única forma de subsistir, essas pessoas passam fome. Para eles comprarem carros e mansões e construírem mais templo e mais templo. Um outro tal padre que roubou pra caramba para construir um templo que nunca fica pronto. Deus não está dentro das igrejas. Deus não está dentro de lugares, nem dentro de centro espírita. Deus está no coração. Deus está entre nós, nem acima de todos. Deus está em nós. E precisamos começar a incomodar o sistema para podermos ajudar as pessoas a entenderem, a saírem dessa escravidão psicológica, escravidão emocional. Qual o sentido de, no meio de uma pandemia, se permitir que as pessoas vão todas se aglomerarem dentro de igrejas e templos e centros espíritas para ficarem doentes e muitas delas morrerem? Pior, algumas igrejas oferecendo feijões milagrosos que curam Covid, água mágica que cura Covid. Enquanto isso, irmãos desses pastores que inventam essas coisas morrem de Covid ou pegam Covid. Temos muito pela frente. Temos muita luta para a libertação. Nós estamos no tempo de lutas de ideias. Não de pessoas, mas de ideias. Da gente colocar os pinguinhos nos i. E pararmos de propagarmos o status quo que existe hoje. É por isso que a doutrina espírita é libertadora. Me libertou plenamente. Me tirou dessa escravidão emocional que eu tinha. Me apresentou um Deus diferente. Um Deus diferente desse Deus bíblico. Só que não me aprisionou na doutrina. Olha, fora da doutrina espírita tudo está errado. Quem disse? Tem tanta coisa linda, maravilhosa em tantas filosofias orientais, tanta coisa maravilhosa até de muita gente que é ateu, ateia. Para pensar. Virou palestra isso? Desculpa aí. No próximo episódio nós vamos estudar a proibição de evocar os mortos. Elalai, é um negócio que todo mundo gosta de falar, especialmente nossos irmãos evangélicos, né? Porque não pode evocar os mortos, porque Deus, porque está na Bíblia. Vamos ver o que o Espiritismo pensa disso. Eu te espero. Até lá. Obrigado por estar aqui até esse momento. Tchau.